Eu sou a Bruna, tenho 29 anos, curso marketing, e esse canal é um recorte da minha vida, muitas vezes sem contexto algum. E qual que é a história dessa vez? Gente, eu senti que eu entrei numa nova fase da minha vida, e como eu senti esse evento, assim, de vibe nova, eu decidi cultivar novas amizades, e principalmente as masculinas. Lembrando que esse vídeo é sobre mim, e se não acontece com você, eu fico muito feliz por isso. A última vez que eu tive amizade com mulheres foi na adolescência. Nós éramos um grupo de 5 meninas. E assim, era muito legal, eu tenho ótimas lembranças dessa amizade. Uma delas eu mantenho contato até hoje. A gente teve assim um distanciamento natural por conta de questões de escola, porque eu acabei mudando de escola. A última vez que eu realmente tive um grupinho de amigas, eu tinha 15 anos. E agora eu tenho 29 e desde então eu nunca mais tive um grupinho de amigas ou uma amiga só. A última vez que eu tive uma amiga mesmo, é até engraçada essa situação. Eu tentei coloquei ela, né, na empresa que eu trabalhava, e ela tentou me queimar para minha gerente, e eu percebi logo de começo. Então, eu cheguei para minha gerente, falei tudo o que estava acontecendo, e essa amizade não durou um mês, né? Era uma conhecida e tal, e aí eu coloquei ela lá, então a gente andava junto, a gente almoçava junto, trabalhava junto, vinha para casa junto, então eu considerava minha amiga. E eu acho que tá aí o meu erro, né? Feliz comigo porque assim, ela não durou muito do meu lado, porque de gente trambiqueira, por conta de tudo que eu já passei, eu sinto o faro de longe. Aos 20 anos, eu mantinha uma amizade que era muito, muito tóxica. E eu mantinha ela por medo de ficar sozinha. Mas é como diz a Frida Kahlo, né? Antes só do que mal acompanhada. Porém, eu não levava essa frase ao pé da letra, né? Eu odeio ficar gravando um vídeo e meu óculos ficar com esse reflexo verde, mas é o que tá tendo hoje, gente. É, assim, e essa amizade, ela me custou muito caro, porque o meu emocional, assim, na casa dos 20, ele é um pouco destruído por isso, sabe? Porque eu confiei na pessoa errada, vamos se dizer assim, que eu era inocente. Porém, por conta dessa amizade tóxica, hoje em dia eu corto pessoas da minha vida sem dó, sabe? Eu corto assim, oferecimento Tramontina. Na minha experiência, gente, lembrando que esse vídeo é sobre mim, tá bom? Não tô generalizando nada aqui. Mas, assim, na minha experiência, eu atraio mulheres invejosas, inseguras, que muito facilmente criam uma rivalidade na cabeça delas que só para elas fazem sentido. E o pior é que eu demoro um tempo para perceber, essas coisas, porque, assim, eu também não quero sair como a chata da relação, tipo: "Ai, ela é muito cri-cri, nossa, ela se importa com tudo que falam, que não sei o quê". Então, eu acabo, deixando passar algumas coisas, dependendo da pessoa, eu ainda deixo. Sabe aquela história de você dar a corda para a pessoa se enrolar sozinha? Muitas vezes eu dou e a pessoa acaba se provando sozinha que ela é uma cobra. Mas eu quero falar do presente, porque o presente pra mim, ai, bati o microfone. Pra mim tá muito bom. Assim, do ano passado pra cá, eu encontrei alguns colegas que viraram amigos. E mesmo depois, assim, de eu sair da agência, abri, assim, a cultivar essas amizades. Eu saí aceitei convites para sair para tomar café, eu mando mensagens, eu respondo mensagens, né, porque normalmente eu sou a amiga que some. Eh, e eu percebi que a amizade com homens, ela é de baixíssima manutenção e tá tudo bem. E para mim é muito mais legal. Eh, e é muito mais legal também porque eu não fico insegura com amizades masculinas, sabe? Se eles são falsos, eles sabem disfarçar muito bem. Dando que nesse meu último relacionamento eu não larguei amizades pra ficar nesse relacionamento, né? Eu já entrei nesse relacionamento com uma amizade tóxica. Então, assim, era um relacionamento amoroso bom e uma amizade tóxica, né? Porque nada na vida pode ser 100%, né? Muito difícil isso. É, assim, eu acompanho outros canais aqui no YouTube e eu percebi que na fase adulta a gente tem que manter só o que faz bem pra gente, sabe? Eh, Vocês já pararam pra pensar também que a gente tem que abrir espaço na nossa vida, sabe? Pra receber essas amizades.
Porque como eu disse, eu era a pessoa que sumia, que eu não respondia. Se eu percebia um clima estranho, eu já parava de seguir. Então, assim, eu confesso também que eu sou um pouco complicada. Acho que as amizades, elas vêm para deixar a nossa vida mais leve, sabe? Para dar aquele conforto, aquele descanso. Então, se você tá numa amizade que não tá te fazendo bem e você já tem uma vida, sabe, gente, a vida adulta ela já é puxada, principalmente quando a gente trabalha e quando a gente tem filho. Então, assim, quando a amizade ela tá pesando, pra mim não tem motivo pra manter. Esses amigos homens também que eu tô cultivando essas amizades, eles têm muitos posicionamentos parecidos com os meus, metas de vida, visão de futuro, as mesmas piadas. Por mais que às vezes não tenham piadas, eles não me olham estranho, sabe? Eles procuram o meme que eu tô falando. São pessoas que conseguem construir um diálogo, sabe? Porque, gente, eu sinceramente, falando agora, parando para refletir, eu queria saber em que grupo que eu estava andando, porque tá meio difícil. O meu aniversário foi em julho e a partir daquele dia eu vim refletindo bastante sobre como eu tenho levado a minha vida nas amizades, porque assim, quando eu me separei, eu me peguei sem amigo nenhum, porque eu vivia dentro de um relacionamento que eu achava que era pra sempre. Então, como eu tinha uma amizade tóxica que me custou muito caro assim o meu emocional, eu não tinha energia pra ter outras amizades, sabe? Então eu decidi deixar esse lugar na minha vida vazio, sendo que não deve acontecer isso. Esse meu último aniversário, ele foi super legal, porque esses meus amigos, eles se juntaram e teve bolo, me levaram pra tomar vinho, e foi super legal, sabe. E num dado momento estava conversando com um colega e ele falou assim: "Nossa, a gente gosta muito de você, sabia?". E aí eu fiquei tipo: "É?". E aí ele falou: "É". Aí eu fiquei: "Ah, tá", que normalmente as pessoas me acham meio estranha. E aí ele falou assim: "Nossa, mas com que tipo de gente que você estava andando?". E desde então, eu refleti sobre isso, eu falei: "Nossa, realmente, com que tipo de pessoas que eu estava andando, né". Pessoas que não respeitam meus posicionamentos, eh pessoas que ultrapassam os meus limites quando eu quero ficar sozinha, quando eu não posso responder, porque sim, brigavam comigo porque eu não podia responder, ou porque eu estava trabalhando, ou porque estava cuidando dos meus filhos, ou porque estava estudando. Tipo, a Bruna era a chata que não pode nada nunca, sendo que quando eu podia alguma coisa, ninguém queria. Então, eu saía como a chata da relação. Esse dia, no meu aniversário, eu me dei até o direito de ser abraçada por estranhos, porque normalmente eu não gosto de ser abraçada, de ser tocada, e até isso, amizade com mulheres, elas passam desse limite. E esse é o X da questão, sabe? Se você não se sente querido pelas pessoas que você tá andando, pelos seus colegas, pelos seus amigos, por pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa, por que que você tá andando com essas pessoas, sabe? Eh, e uma coisa que eu me peguei muito, tipo, onde encontrar novos amigos? Uma coisa que eu coloquei muito pra mim, que era sair sozinha. Sair pra tomar um vinho, sair pra tomar café, sair pra uma balada, sabe. Você pode ter amigos pra ir pra balada, vocês sabiam disso? Uma balada onde eu fui sozinha, não conhecia ninguém, e eu peguei contato de um menino que gente, a gente dançou horrores essa noite. E a gente marca apenas de ir pra balada, sabe. Ele não sabe do meu trabalho, ele não sabe da minha vida, a gente vai apenas pra balada junto, e tá tudo bem nisso, sabe. Eu tô muito feliz com as minhas amizades masculinas. Eu acho que a gente tem que se dar o direito de sentir, de experimentar, sabe, porque eu achava que se eu tivesse muitos amigos homens, as pessoas iam me enxergar como uma pick me, e eu tenho pavor disso, porque eu odeio pick me girls. Alguém na internet gosta de pick me? Porque assim, eu mesmo então, e eu gosto muito de manter o respeito, sabe, principalmente porque tem pessoas que não acreditam em amizades entre homens e mulheres. Agora, eu mudei de ideia e eu acredito que exista sim. Eu trato os meus amigos como eles me tratam, como os manos, entendeu?
Entre meus amigos não existe carinho, abraços, essas coisas, sabe? Eu procuro ser o mais seca possível. Gente, se esse meu canal vazar, vai ferrar pro meu lado. Mas, gente, eu com homens, eu sou muito humano, sabe? Eles são meus brothers e é isso, sabe? E nem adianta falar, ah, seus amigos são feios, é por isso que vocês não se pegam, porque não são, eles são bem gatos, inclusive. Depois desse meu último relacionamento, eu tenho gostado muito de deixar o homem nesse campo da amizade, sabe? Não sei se algum deles tem interesse em mim e, sinceramente, não quero saber também, não tô focada nisso. Eu tô focada em preencher essa lacuna de amizade, de ter alguém pra tomar café, de ter alguém pra tomar vinho, de ter alguém pra ir no cinema, de ter alguém pra ir na balada, sabe? Nossa, meus amigos, eles me mandam muito meme, me mandam vídeo no TikTok. Tem um amigo que eu ligo pra ele pra gente conversar sobre papo cabeça, sabe? Questões raciais, questões de sociologia e filosofia, sabe? Questões de psicologia, pautas da sociedade, sabe? E eu gosto muito disso. E eu amo conversar com ele porque ele é extremamente inteligente. Bom, eu dei bem uma pincelada assim por cima desse assunto. Eu só queria compartilhar mesmo, porque eu quero muito postar minhas reflexões, minhas ideias, o que está acontecendo na minha vida. Até porque também esse é um diário para mim. É, Se der bom, eu vou ficar muito feliz, mas eu tô postando mais para mim, sabe? É, Resumindo esse vídeo, isso não quer dizer que não existam boas mulheres por aí. Eu só quero dizer que eu não achei, pra mim, é, ao auge assim dos 29 anos, não deu certo assim. Bom, e se esse vídeo fez sentido pra você, me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, compartilha com alguém que talvez se identifique e até o próximo vídeo.